Boa noite, meu nome é Bruno, como todos já sabem, já estão cansados de saber. Você deve estar perguntando por que eu estou com esse chapéu, né? Hoje é o último dia de gravação, antes da viagem amanhã para o Rio. Amanhã, como todos sabem, né, eu vou viajar para o Rio de Janeiro, porque tem prova no domingo. Então eu desejo a todos que farão também a prova do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro uma boa sorte a todos nós, né? Mas antes da prova, vamos aproveitar um pouquinho o Rio de Janeiro, né? As praias, Copacabana, Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Então vamos relaxar um pouquinho antes da prova, porque eu tenho certeza que todos vocês, todos nós, na verdade, estudamos muito, né? Então boa sorte a todos, né? Então agora vamos parar de gracinha e vamos porque é sério. Então hoje já estamos na nossa quarta aula, né? Dando continuidade à aula anterior, que a aula anterior nós iniciamos a falar sobre o artigo 5º da nossa Constituição. A última aula foi a parte 1, e agora nós vamos para a parte 2. Nessa parte 2, nós trataremos sobre 4 assuntos em comum. Sobre o que a lei estabelece dentro do artigo 5º, sobre o que fala de penas dentro do artigo 5º, falaremos o que fala sobre crimes dentro desse artigo e o que fala sobre prisão. Primeiramente, vamos falar sobre o que a lei, o que fala sobre a lei dentro desse artigo 5º. A lei, ela fala o seguinte, ela estabelece o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então, a lei estabelece, novamente, o que a lei estabelece? Procedimento para desapropriar por necessidade, por utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. A lei também não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Se você foi lesionado, se você foi ameaçado diretamente em relação ao seu direito, a lei não pode excluir que seja apreciado pelo Poder Judiciário isso. A lei também não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Simples, né? Isso aí vocês estão cansados de ver a todo momento. A lei não prejudicará, a lei não retroagirá, salvo por beneficiar o réu. Então, se você está num caso em que houve a necessidade, né, de retroagir a lei, é somente se houve em benefício seu, em benefício ao réu, tá? Fora isso, a lei não retroagirá. Retroagirá. Vamos lá, repitam comigo. Retroagirá. Agora não esqueço mais. Então, a lei não prejudicará esse direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Certo? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Privação ou restrição da liberdade é uma forma de regular, né, a individualização da pena. Temos outras também. Perda de bem, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Então, além de ser privado, né, individualmente, né, preso, temos outras formas de penas aí. Privação ou restrição da liberdade, perda de bem, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Ok? A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Tá? A lei também só poderá restringir a publicidade dos atos processuais, ou seja, restringir que sejam públicos, quanto referente àquele, a defesa da intimidade ou interesse social exigido. Então, somente pode restringir a publicidade de atos se houve interesse social, se é devido interesse social, ou se é para defender sua intimidade. Por quê? Lembra que na última aula nós falamos, a primeira coisa que nós começamos a dizer sobre a lei, eu vou repetir para que vocês não esqueçam. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade. Né? Então, é importante sempre a gente retome isso, né, para que você lembre sobre essa questão de que a lei, que todos são iguais perante a lei. Certo? E que a intimidade, a defesa da intimidade, quando nós falamos que a lei só pode restringir quando é defeso da intimidade, né, essa publicidade, é porque o que você faz na intimidade é problema seu, né? É algo que não pode ser público, é íntimo seu, né? Você sabe o que eu estou falando. Então agora vamos falar sobre as penas. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens serem estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor patrimônio transferido. Essa questão é interessante, tem algumas provas, quando vai falar sobre essa questão de passar da pena, a pena passada, a pessoa do condenado para outras pessoas, né? Nenhuma pena passa, mas a obrigação de reparar dano, sim, né? Passa quem? Passa aos sucessores, né? Só que até o valor do patrimônio, até o valor, então não pode extrapolar. Atenção. Pena. Não haverá pena de quê no Brasil? Vamos lá, vocês sabem. Não haverá pena de morte, absolutamente? Não. Não haverá pena de morte, salvo em guerra declarada. Não haverá pena de quê? Caráter perpétuo, no Brasil não tem. A pena máxima são quantos anos? 30, né? Não haverá pena de quê? Trabalhos forçados. Não haverá pena... Trabalho forçado, gente. Escravidão já acabou, né? Essa época da escravatura já acabou. Não haverá penas de banimento e não haverá penas cruéis, né? Então, essas são as questões que nós abordamos. E nós temos também agora, para encerrar nossa aula, falar sobre prisão. Não haverá o quê? Prisão civil por dívida. Então, se você deve ir nos bancos, qualquer lugar, você não vai ser preso por causa disso. Salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e excusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Isso que está na lei, mas sabemos que tem um julgamento que fala um pouco sobre isso. Na próxima aula, na parte 3, eu vou voltar nessa questão para a gente falar sobre o julgamento do STF. Então lembre, marque, faça um X aí, sobre essa questão da prisão civil por dívida, do inadimplemento voluntário, inexcusável de obrigação alimentícia e depositário infiel. Nós vamos voltar com o julgamento do STF sobre isso. Prisão. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. A prisão não haverá juízo ou tribunal de exceção. Estão falando sobre prisão. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Repitam 20 vezes. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. A prisão. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, claro, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, isso é sobre prisão. Então, nessa aula, nós falamos sobre prisão, falamos sobre crimes, falamos sobre penas e falamos sobre a lei, né? Então, eu quero agradecer novamente a presença de todos. Acredito que vocês fizeram as anotações necessárias. Na próxima aula, nós falaremos sobre a propriedade, entidades e associações, processos, sucessão e herança. Ok? Tenham a todos uma boa noite. E para quem vai fazer a prova domingo, agora dia 27 de novembro, da MP Rio, boa sorte, boa prova, tá? Que Deus esteja com todos nesse momento e que tenham valido a pena, que seja válido, valeu a pena vocês estudarem, né, todo esse tempo, desde que saiu o edital. E antes dele, algumas pessoas começaram a estudar antes de sair o edital. Até breve, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.